Oi, eu sou Jamile Dertke-Gil, coach de vida e carreira, e hoje eu tô aqui pra gente refletir um pouquinho sobre uma coisa chamada certo e errado. Eu escutei uma frase outro dia bem interessante que fala: sempre que nos prometemos nunca mais errar, estamos estabelecendo uma meta pra gente morta. Olha que forte. Quem fala isso é a escritora Kristin Neff, no livro Autocompaixão. E é bem interessante, e porque é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Por que a gente está sempre atrás do acerto? Tem o certo e errado, o certo e errado, o certo e errado. Será que não tem alguma coisa errada nessa história de certo e errado? Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Para que serve o erro? Eu acho que o erro serve para a gente evoluir, né? Para a gente testar novos modelos, para a gente conhecer coisas novas, para a gente se rever em algumas situações do passado, porque elas aparecem de novo, né? Pra gente se rever, como é que a gente ficou nesse novo cenário. Se a gente tá fazendo a mesma coisa, se a gente tá falando a mesma coisa, se a gente tá sentindo a mesma coisa ou não. A gente evoluiu, olha que legal, né? Então o que aparentemente pode ser um erro, na verdade não é. Olha para quantas coisas servem a gente falar que errou. Né? E ainda tem mais coisas que eu quero apontar aqui. Errar, por exemplo, pode ser só um ponto de vista. O ponto de vista daquele que olha por aquele viés. Mas podem ter vários outros vieses onde a pessoa não está vendo. Né? Errar também pode estar vinculado a estabelecer uma certa ditadura em relação a um tipo de resposta. E aí todo o resto não serve para nada. Só a ditadura é que está certa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Errado também nos lembra que tínhamos que responder da forma correta para a professora. Então, a gente tinha que lembrar das palavras, a gente tinha que lembrar exatamente como tinha acontecido aquela situação na história, ou quando a gente respondesse alguma coisa sobre geografia, sobre português, a resposta estava na cabeça da professora. Se a gente não respondesse daquele jeito, a gente estava errado. E aí tem o certo e errado também de um outro lugar, do lugar da ética, do moral. Como é que fica isso? Isso é muito relativo, na verdade, né? É relativo ao contexto da história, ao contexto cultural, é relativo ao grupo social, é relativo ao local, à situação. Então, assim, o certo e errado tem a ver com quanto queremos ser perfeitos. Isso também é uma ditadura, né? Quem é que disse que perfeito é uma coisa legal? Ah, é verdade. Aliás, porque a gente nunca vai atingir esse perfeito, né? Seres humanos não perfeitos. Então, essa coisa anda casadinha e a gente precisa sempre lembrar disso quando a gente quer ser o certinho, aquela pessoa que aprendeu que aquela situação se resolvia daquele jeito. Na verdade, a gente precisa desconstruir tudo isso. A gente precisa entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, pra gente. O quanto isso nos emociona, que sentimentos a gente tem em relação a todas essas situações que aparecem como certo e errado. Então aí talvez o melhor conselho ou a melhor sugestão para essa situação é te convidar a criar expectativas mais realistas a respeito de você mesmo. Esse pode ser um caminho, porque silenciar os sentimentos como medo, angústia, insegurança, quando temos que lidar com mudanças, não é uma escolha saudável. É claro que a gente vai sentir tudo isso, e ok sentir tudo isso, né? Eu acho que a gente precisa acolher esses sentimentos. Esse é o caminho do autoconhecimento. E não negar, silenciar, fazer de conta que não está ouvindo, que não está vendo, que não está sentindo. Não, né? Expulsar, então, significa negar, né? E acho que a gente precisa entender um pouco melhor como todos esses sentimentos acontecem na nossa vida, no nosso coração, o quanto isso nos atrapalha, nos faz tremer, nos dá dor de barriga, palpitar o coração. Então a gente aprende com tudo isso. O tal do errado, ele tem um aprendizado muito grande. Então se permitir errar e se acolher também é muito positivo. A forma como fazemos uma coisa normalmente é a mesma forma como fazemos tudo. É assim
essa é uma máxima dentro do coaching. Por falar em coaching, acho que está na hora de vocês darem um like. Se vocês gostaram, se vocês estão me vendo, se vocês estão compartilhando das minhas ideias aí, pensando a respeito, refletindo, dá um like. Eu vou até esperar. 1, 2, 3, 4, 5, acho que já deu. Então vamos lá, é mais fácil a gente ajustar a expectativa que a gente tem sobre nós mesmos do que criar uma meta muito difícil de ser alcançada. Isso é o que na verdade a maioria das vezes acontece. A gente cria uma meta mega difícil de ser alcançada, aí a gente se frustra porque não conseguiu chegar lá, porque teve vários sentimentos, porque teve bloqueios internos, porque não parou para pensar e enfim, um monte de coisa. Mas o que importa é, se eu ajustar a minha expectativa, o que realmente eu posso fazer agora, nesse momento, o que eu dou conta de fazer nesse momento. Se eu ajustar minha expectativa para esse lugar, para o lugar da presença, eu vou conseguir, porque é o que eu estou dando conta. Agora, se eu criar uma meta muito difícil de ser alcançada, eu vou me frustrar, aí eu vou procrastinar, e aí minha autoconfiança vai para o brejo. Vamos pensar sobre isso. Que metas inalcançáveis você está colocando para você? Se você fosse pegar essas mesmas metas e ajustar para o dia de hoje, para a situação atual, como é que você escreveria essas metas? O que de verdade você ia conseguir alcançar? Com mérito. Então essa é uma dica, né? E a nossa interação com esse mundo externo, com as pessoas, com as nossas metas, né, com o que a gente quer alcançar aqui fora, do lado de fora da gente, é a forma também como a gente lida com o nosso interno. Então, a forma como a gente lida com o externo é a forma como a gente lida com o interno. Tanto é que quando você empatiza com você mesmo, quando você se acolhe nas suas emoções negativas, positivas, óbvios, a gente acolhe, né? Mas quando a gente acolhe as negativas, aquelas que mexem muito com a gente, que a gente não queria sentir, que a gente acha feio, que a gente acha ruim, é a forma como também a gente consegue empatizar com o outro aqui fora. Porque se eu consigo me aceitar com a minha humanidade, eu consigo aceitar o outro com a humanidade dele também. Eu sou mais aberto para isso. E a empatia rola mais fácil, né? Então, assim, imagina que quando a gente chega num lugar e dá bom dia, a gente está querendo dizer alguma coisa com aquele bom dia, né? Então, como é que... Isso me lembra até uma amiga que sempre chegava no trabalho de óculos escuros. E às segundas-feiras, ela demorava mais ou menos 1h30 para tirar o óculos escuros e entender que estava no ambiente de trabalho. E aquele óculos escuros era o gatilho da gente olhar... Quando a gente olhava para ela, a gente entendia que aquilo era um gatilho para dar um tempo. Por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, a gente dá sinais o tempo todo, né? O que eu quero dizer com os meus sinais? E isso, de novo, é para a gente olhar para dentro. Por que eu estou mal-humorada? Por que eu não gosto de falar de manhã? Por que eu não gosto de ver pessoas logo que eu acordo? Eu gosto de ficar sozinho. O que isso diz sobre você? E o que isso tem a ver com certo e errado, Jamile? Não tem a ver. Mas, na verdade, a gente coloca nesse lugar. A gente quer ser certinho. Então aquela propaganda na margarina volta de novo. Então você quer ser aquela pessoa simpática, aquela pessoa legal. Então você chega no escritório, você cumprimenta todo mundo, você está com aquele sorriso. Não é verdade. Tem dias que a gente quer pôr óculos escuros. E ok. Então é disso que a gente está falando. A gente ainda está falando do certo e errado. Então, eu te pergunto assim, quais são os seus sinais, né? Que sinais você dá para o mundo e que sinais você dá para você sobre quem você é? Tudo isso, então, para dizer que todas as suas ações falam sobre você, para você e para os outros. Então, assim, Jamile, mas eu vou ter que ficar prestando atenção em tudo que eu faço? Então, na verdade, você presta atenção se você quiser, né? Eu tô te passando essa dica. Eu acho que você tem muito a aprender com isso. Mas você resolve, você escolhe. Eu acho que é mais legal, né? Então pensa que leitura sobre você mesmo você está fazendo. Ao invés de se auto-julgar, se conecta com você mesmo. E perceba o que aquilo significa para você. Os sentimentos, aqueles sentimentos lá do começo, né? De insegurança, de medo, de angústia, de querer ser aceito pelo outro, de querer ser perfeito. E, gente, é um furo na água querer ser perfeito. Então, isso é autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Uf.